Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Parasita, o filme do Bong Joon-ho, que foi indicado a 1000 coisas no Oscar. Mentira, 6 categorias, mas é muita coisa. Ele foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor direção de arte, melhor roteiro original e melhor montagem. Ou seja, indicado pra coisa pra caramba esse ano. E até foi legal, porque eu ia fazer esse vídeo sobre ele no final do ano, mas já que eu esperei até agora, pelo menos eu espero abrindo com chave de ouro aqui, falando dessas indicações que o filme recebeu. Ele já vem sendo super aclamado, levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e ganhou o melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, se tornando aí o primeiro filme coreano a conseguir esse feito. Então só comecei já tirando da frente essa questão das premiações e tudo, porque mesmo se não tivesse, eu acho que Parasita valeria falar aqui no canal. Muita gente pediu nas redes depois que eu falei que tinha visto o filme, que tinha gostado, pra que eu fizesse um vídeo, e eu vou fazer esse vídeo aqui sem spoilers. É lógico que vai ter gente que vai dizer: ai, Mikan, mas você deu spoiler mesmo assim por eu falar a sinopse do filme. Então, caso você seja dessas pessoas que não querem saber nem a sinopse, por favor, vai ver o filme antes, depois volta aqui. Porque eu vi muita gente falando: não, o legal é que as pessoas vão sem saber absolutamente nada sobre esse filme. E assim, pode ser, vai ver sem saber nada, não tem problema. Mas aqui eu vou entrar um pouquinho na sinopse, que fica tranquilo, não há spoiler nenhum. Então vamos lá, o Bong Joon-ho já é um diretor que fez bastante nome, ele já tinha nome no cinema coreano, e nessa última década ele tem feito alguns filmes em Hollywood, por exemplo, Snowpiercer, que é muito legal, e Okja, da Netflix. E agora ele deu o que falar com Parasite, que não é um filme em língua inglesa, ele é todo em coreano, e se passa na Coreia do Sul também. Mais uma coisa que eu gosto de Parasite, eu já vou adiantar aqui, é que ele é um filme que tem uma temática que poderia se passar em qualquer lugar. E acho que até por isso que ele fez tanto sucesso, porque muitas pessoas conseguem enxergar ali um pouco ou das suas histórias ou então da história da sociedade onde ela vive. É um filme que fala muito sobre desigualdade social e a possibilidade da mobilidade social. Será que é possível para quem tá lá na parte mais baixa da sociedade subir até o topo, ou que seja pelo menos dar um passo para cima na escada? Esse é um filme que vai discutir essas possibilidades e mostrar isso principalmente com a história de duas famílias que se conectam. A primeira família é a família Kim, que seriam os nossos protagonistas da história. Eles são uma família pobre que vive em um meio porão, que chama, que é aquela casa que fica meio no subsolo, com uma partezinha assim do pé direito que dá pra rua. Ou seja, a janela dá pra rua e tudo mais, só que em geral eles ficam abaixo do solo. E esse apartamento deles é super apertado, eles são sempre mostrados muito próximos, meio que até se esbarrando e sem muita arrumação. É mostrado como um local desconfortável. E a própria família tá numa situação desconfortável. Eles não têm dinheiro pra quase nada, o trabalho que eles têm é dobrar a caixa de pizza, e mesmo assim eles não são muito bons nesse trabalho, são maltratados pela mulher responsável lá e tal. E a gente vê logo no começo talvez uma das primeiras definições de parasita que a gente tem no filme, que são os Kim tentando roubar o sinal do Wi-Fi de algum vizinho, descobrir a senha, porque eles não querem e nem podem pagar a internet deles mesmos, então eles têm que roubar dos outros. A família Kim, então, é pai, mãe, filho e filha. O filho mais velho, o Ki-woo, tem um amigo de infância que é mais abastado, conseguiu fazer faculdade, enquanto o Ki-woo não conseguiu nem passar no vestibular, porque eles não têm como focar nos estudos. Mas esse amigo oferece a ele uma oportunidade, que é virar professor particular de inglês de uma menina rica, porque ele, apesar de não ter uma formação, é muito bom em inglês e ele é muito esperto também. Então ele dá um jeito e forja documentos de faculdade para conseguir esse trabalho. E nisso a gente entra na segunda família principal do filme, que é a família Park. A família da Da-hye, que é a família para quem o Ki-woo vai dar aula. E a família Park é uma família muito rica. Família que o pai é auto-executivo, que a mãe não precisa trabalhar fora, que tem governanta em casa, a casa é projetada por arquiteto famoso e tudo mais. Então você já vê a diferença da classe social dessas duas famílias. Tudo isso pra eu chegar na premissa do filme. Que o Ki-woo, assim que ele consegue esse trabalho como professor de inglês, ele vê nos Park uma oportunidade de conseguir empregos para toda a família dele. Ou seja, ele vai trazendo um por um para trabalhar com a família Park. Só que eles não vão dizer: ah, eu tenho uma irmã que faz isso. Eles vão inventar qualificações e vão fingir que não são parentes. E é isso que eu vou contar do filme, então fiquem tranquilos, isso não vai estragar em nada a experiência de vocês. Porque o que chama mais atenção no Parasite, o que entretém mais, eu acho, é o que vem depois dessa premissa. Que aí eu acho mais legal se vocês assistirem para descobrir. Fiquem tranquilos, a partir daqui eu não conto mais nada do enredo. Mas vamos lá então, eu falei que eles roubaram
roubarem o Wi-Fi do vizinho é a primeira atitude de parasita que existe no filme, né? E ao longo do filme a gente vê várias situações que lidam com as pragas, com os parasitas, que mencionam isso. E é legal que a cada momento você pode encaixar essa palavra a uma situação ou a algum personagem. Então os próprios Kim, como eu falei, eles estão roubando o Wi-Fi, eles têm infestação de praga na casa deles e acabam se aproveitando da dedetização alheia também pra dedetizar a própria casa. E a atitude deles de se infiltrar numa casa mais rica pra meio que pegar o dinheiro dos ricos, né, pra ganhar o dinheiro deles, também é uma atitude que, se você for pensar, seria meio parasitária, né? Eles estão tirando o sustento deles todos de uma família só. Mas ao mesmo tempo, e aí também é uma das críticas do filme, a família Park, que é a família rica, também pode ser considerada uma parasita, porque eles não fazem nada por si mesmos, eles dependem do trabalho alheio pra fazer tudo. Os pais não tomam nem responsabilidade pelos próprios filhos, eles precisam terceirizar a criação desses filhos. Eles precisam de motorista pra ir pra lá e pra cá, governanta pra fazer tudo, não conseguem fazer nada sozinhos e depositam praticamente tudo da vida deles na mão dos outros. Então também tem esse sentido. Tem outros personagens que poderiam entrar também nessa questão do parasita, mas eu acho interessante como às vezes os próprios personagens referem-se a si mesmos como insetos, como parasitas ou seres inferiores, né? Tem um momento que a Chang-soo, que é a mãe, ela comenta: vocês estão aqui todos felizes e tal, mas deixa acontecer alguma coisa aqui, Taek, que é o pai da família, que eu quero ver, você vai sair correndo pra se esconder tal qual uma barata. E o filme todo é meio que isso. Sabe aquele dizer de quando o gato não tá ali, os ratos fazem a festa ou algo assim? É meio que isso. As pessoas são vistas como pragas que fazem a festa pela desatenção dos donos ricos da casa. Isso também tem muito a ver com o lugar onde as pessoas moram, e aí rola a desumanização das pessoas, né? Então as baratas, que seriam a família Kim, estão lá tomando veneno da dedetização pública. Estão numa casa que direto vem um bêbado pra fazer xixi ali no canto e acaba caindo na janela deles. Enquanto isso, as pessoas mais ricas, que seriam consideradas mais humanas, vamos dizer assim, estão num local mais alto, um local que não alaga, que tá distante de todos os problemas em geral. Eles não estão à mercê do que acontece na rua, que nem as pragas estariam, ou seja, os Kim. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como ele varia os humores dele. Toda hora você alterna as emoções muito rapidamente, assim. Ele começa muito com um humor macabro, parece um filme de crítica social, e é um filme de crítica social, mas de humor social. Então, olha só como o rico é ingênuo e como o pobre vai se aproveitar disso. Depois ele acrescenta outras camadas ali. Tem uma parte que lembra aqueles filmes de assalto, e não porque necessariamente aconteça um assalto, mas sim de planos e tudo mais. E claro, algumas partes que mudam completamente a sua percepção das coisas. Tem até elementos de terror e suspense também. Mas é aquilo, não é, o filme vira uma coisa do nada. Ele vai trazendo elementos de um e de outro e alternando, e você, enquanto assiste, fica: mas aqui é pra eu rir? Ou é pra eu ficar assustado? Ou é pra eu torcer? Ou é pra eu odiar eles? É pra eu aprovar essa ação? Ou é pra eu desaprovar? Porque os Kim, não tem como você não torcer por eles. Eles são pessoas desfavorecidas. Ao mesmo tempo, quando você conhece a família Park, eles estão lá sendo enganados, entendeu? Será que você vai aprovar uma enganação dessas? Mas também tem uma fala que eu acho que é muito a característica do filme, assim, que é o Ki-taek, né, da família Kim, falando sobre a família Park. E ele fala: mas eles são tão legais. E aí vem a Chang-soo que fala: eles são legais porque eles são ricos, então eles podem ser legais. Meio que, eles não têm outras preocupações na vida, então é lógico que eles podem ser simpáticos e serem despreocupados, porque é isso, eles já estão resolvidos. E o que o filme faz pra gente é ilustrar essa ideia de que só existem ricos porque existem pobres. Então, mesmo se eles forem os ricos mais gente boa do mundo, eles ainda assim são beneficiados por um sistema que ferra outras pessoas. E essas outras pessoas podem até tentar ascender socialmente e sair literalmente do buraco em que elas estão. Mas se elas vão conseguir ou não, com certeza não é com as mesmas oportunidades que quem tá lá em cima teve. E, gente, essa não sou eu militando não, tá? É o próprio Bong Joon-ho, porque o filme é sobre isso. Ele deu uma entrevista falando sobre o sucesso do filme nos Estados Unidos, né? E ele falou: eu me surpreendi, mas achei que era inevitável. Esse filme é sobre ricos e pobres e sobre o capitalismo. E os Estados Unidos são o coração do capitalismo, então achei natural. Mas eu queria que você deixasse aí nos comentários se você concorda com o que o diretor falou. O filme é uma crítica social? O tema é mesmo ricos versus pobres? O que você achou do filme? Tenta evitar os spoilers aí nos comentários, dá um aviso aí no começo se você for falar algum spoiler, porque realmente eu acho que vale a pena pegar só essa parte que eu falei do filme e ver o resto por conta própria. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!